online, palestra de saúde e bem-estar. E hoje nós vamos ter uma noite muito especial, então sejam todos bem-vindos, né, os que estão agora assistindo ao vivo, e também você que está assistindo a nossa gravação. Né? Nós estamos com esse projeto novo e todo mês nós fazemos uma palestra de bem-estar e saúde através da internet. E cada encontro como esse, nós selecionamos alguns colegas nossos que já têm um resultado tanto na área de saúde e bem-estar, com os dos produtos, quanto também de negócio, e já tem anos de experiência. Então, hoje, nós temos, então, 5 palestrantes, né? Então, cada um vai falar 10 minutos, vai desenvolver o seu tema, né? E nós pretendemos fechar, então, a nossa palestra em 50, no máximo 60 minutos. Então, nós temos aí o Roberto Nostan, que é de Canoas, que ele vai falar sobre saúde digestiva. Temos também a Vera, que vai falar, a Vera Terezinha Loch, que é de Chupinzinho, no Paraná, vai falar sobre a importância da boa hidratação para a saúde. Temos aí um casal, né, o Anacleto e a Cleonice Mera, lá de Cruz Altense, que eles vão compartilhar um testemunho de resultados de longo prazo com o uso dos produtos. E também, estreando hoje, a nossa colega e amiga Celita Jung Vaquim, ela é de Santa Catarina, né, Belardo Luz, acho que ela vai desenvolver o tema Mãe e Filhos, uma conexão de amor com Herbalife. E eu, no final, vou falar um pouco no contexto do valor dos produtos e também com relação ao preço. Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar, então, a parte inicial da nossa apresentação, né? E eu gostaria de convidar ele, né, o Roberto Nostan, que é de Canoas, e ele vai falar exatamente a base, né, sobre a nossa saúde digestiva. Ele vai compartilhar também sobre os benefícios que ele está tendo com os produtos, os resultados. Então, me ajuda a receber com um aplauso virtual nosso amigo Roberto de Canoas. Vamos lá, Roberto. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Aqui direto perto da base aérea de Canoas, né? Hoje a minha parte vai ser apresentada aqui, provavelmente com uns aviãozinhos me ajudando aqui. Mas isso é importante a gente entender que por onde a gente vai falar hoje é onde começa a vida. Né? A nossa vida toda, a questão de saúde, questão de ter um desenvolvimento tranquilo e longe, uma vida mais longa, mais saudável, começa pelo aparelho digestivo, né? E a gente, hoje em dia, está estragando essa oportunidade da saúde através dele. Porque a alimentação hoje, com os ultraprocessados, com as tecnologias que foram aumentando a produção, reduzindo a qualidade, para poder suprir a alimentação no mundo inteiro, né? Pelo crescimento populacional, nós estamos tendo problemas com o alimento, dando problemas de saúde muito maior que o tempo dos nossos avós, nossos bisavós, onde tinham comidas mais saudáveis, né? Mais que a gente queira hoje comer saudavelmente, né? Comer um alface, comer um tomate, comer uma carne, mas não é a mesma qualidade de antigamente. Alface e essas hortaliças, de repente, se você tem uma hortinha em casa, né? Pode até ser melhor, né? Mas a questão é que hoje são muito pobres nutrientes. Por isso se fala muito a questão aí que alguns dos nossos colegas vão falar ainda sobre suplementação, né? Os médicos recomendam. Lá em Ribeiro, um dos médicos conceituados aí no Brasil e professor e laureado em tudo que é lugar, fala muito da suplementação, tanto para nós adultos, idosos, e muito mais agora para as crianças, que o nosso alimento não está muito bom, até para começar a estruturar ela, uma formação mais adequada, mais saudável e crescer com saúde. Ainda mais que a oferta hoje em dia de alimentos e bebidas são sugestivas a você errar em dar a seu filho a coisa que acha que vai ser bom, prazeroso para ele, mas é um prazer que nem eu já estava pensando hoje, que vai ter uma sequela vitalícia enquanto ela estiver viva. Infelizmente é isso. O que nós comemos hoje, se nós não cuidar, a nossa saúde vai ser comprometida. Né? A saúde, ela começa exatamente pela alimentação. Se você souber alimentar-se corretamente, selecionar sua alimentação, você controlar os horários da alimentação, você vai começar a ter melhor a saúde.
A gente vai aprendendo aos poucos, né, com a vida, a gente sofrendo com as consequências dos nossos erros, mas se a gente conseguir aprender através de boas experiências, de pessoas que já passou pela dificuldade e trazer a informação correta para você não passar a mesma dificuldade, é muito melhor, né? Então, tem muita gente que foge dessa situação e querem corrigir depois esses problemas, né? Hoje nós temos assim muitas coisas que podem e devem pensar em melhorar. E tem muitas empresas que estão pensando nisso, em tentar melhorar. Exatamente a nossa. Uma das empresas que estão pensando nisso, há 45 anos, a Herbalife já vem pensando na alimentação desde o seu fundador, que a problema da humanidade no futuro, ele pensava lá atrás, que ia ser a alimentação, e ele tinha que produzir algo que fornecesse a nós, seres humanos, um alimento que dê condições de saúde, uma velhice saudável, não depender de remédio e sim ter convivência com nossos familiares saudavelmente. Hoje nós não conseguimos ver um avô, só se for bem novo, né? Hoje tem avô bem com 50 e poucos anos, nem avô, mas um avô com 60, 70 anos brincando com seu netinho, com o bisneto, porque está aí numa cadeira de roda, ou atirado numa cama, ou doente, com Alzheimer e tudo mais. Por quê? Por causa da nossa alimentação não nos ajudou e deu sequelas vitalícias, como eu digo. Enquanto estiver vivo, vai ter essas sequelas que vai atrapalhar a vida dele, até no relacionamento familiar. Sabe que um ente doente na família, a família toda fica doente, né? Então, se nós começar a pensar nisso aí, e hoje na internet você consegue, tem muitos vídeos, eu perguntei uma coisa, apareceu um vídeo de todo mundo falando sobre o aparelho digestivo e como é importante. E às vezes são coisas simples que a gente bota no nosso dia a dia e a gente acha que é normal, mas isso está levando problemas. Muito importante nós ter assim, ó, uma alimentação balanceada. Saber o que tu vai comer de manhã, o que vai comer ao meio da tarde, ao meio-dia, ao meio da tarde e à noite. E que horário que a gente deve parar de comer. Muitos dizem que nós se levar 4 horas antes de dormir, a tua última refeição tem que ser 4 horas antes de dormir, para o teu aparelho digestivo estar descansado para dormir e teu organismo fazer aquelas mudanças, aquelas transformações que precisa, troca de células velhas, fazer a construção de células novas, né, fazer a reparação das células doentes. Isso eles precisam ter um trabalho tranquilo. E se você tiver com a barriga cheia, comer uma carne, uma coisa pesada, às 10 da noite, 11 da noite, como é que vai ser o trabalho dos operários do nosso bem, né? O corpo está ali para trabalhar para a nossa recuperação, mas nós não ajudamos, atrapalhamos eles. Então, alimentação balanceada durante o dia. A hidratação vai ser falada por uma colega nossa aí sobre hidratação mais tarde. Eu não vou me preocupar, mas nós precisamos da hidratação, porque ela faz o quê? Funcionar um dos elementos muito importantes nessa alimentação, as fibras. Se nós não comer fibras na nossa alimentação, tem fibras vegetais em grãos, tem fibras na alface, tem fibras de tudo que é maneira, mas a gente não come essas fibras normalmente. Comemos alimentos pastosos. A fibra tem a função de limpar nosso intestino. O intestino limpo, mais saudável. Não evita doenças do colo do nosso intestino grosso, porque vai estar limpo também, vai limpando todas as partes e não vai apodrecer dentro da gente. Aquelas pessoas que ficam 2, 3, 4, até semanas sem ir aos pés, meu Deus do céu, um depósito de coisas que estão putrificando o seu organismo. E isso traz doença, porque falta fibra e falta água adequada. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar e estudar. E a informação está direto na internet, é só procurar, né? Então, devemos também evitar os ultraprocessados. Ih, meu Deus do céu, hoje está tão fácil. Chega lá nas gôndolas, na geladeira do supermercado, tem tudo que tu precisa, mas são ultraprocessados. São alimentos de verdade? Se você ver, teve um trabalho, uma pesquisa aí sobre alimentos, 80% não são alimentos de verdade. Mas vocês pesquisem aí, tá? Então nós temos que evitar o sódio, esses açúcares ricos, esses ultraprocessados são ricos em açúcar, em gorduras trans, né, em sódio, né, que faz uma digestão precária, atrapalha a digestão, né? E uma coisa muito importante, sabe que hoje em dia a gente esquece até de mastigar hoje em dia, porque a gente quer sentir o prazer de comer, engole e não mastiga. A nossa digestão começa pela mastigação, porque a salivação ajuda o primeiro processo de digestão. E a gente esquece. Muito tempo atrás a gente aprendia com nossos pais que nós, mastiga mais, filho, mastiga mais. Não engole, tem que mastigar. Isso é aí, nós temos que ensinar também. E uma coisa que a gente tem que fazer. Você acha que a atividade física é só para entrar em forma? Não. Ela entra em forma outra coisa.
O aparelho digestivo, para ele funcionar, as contrações do intestino grosso, onde vai fazer a movimentação, depende da atividade física também. Se nós fizermos atividade física, faz o funcionamento do nosso órgão, porque eles são músculos que vão trabalhando também. E eles precisam de quê? De trabalhar o nosso corpo com atividade física externa. Faz para o nosso corpo normalmente funcionar, vai ajudar a digestão. Né? E também nós temos outras maneiras também de técnica de meditação, yoga, que ajudam a harmonizar nosso organismo para fazer uma boa digestão. Bom, aí se tudo está errado, deu problema porque não come direito, azia, diarreia, tudo aquilo que acontece hoje em dia, comi demais, mete um engolve, mete um salamar. Não é assim. Você tem que ir no médico para procurar ver o que está acontecendo. E aí vai dar uma baita xingada em ti. O que está fazendo com o teu organismo? Aí tu vai começar a pensar nisso aí. Né? Um profissional de saúde está adequado para identificar o que nós temos e nós mudar nossos hábitos de alimentação. E aqui a parte mais importante, a digestão saudável contribui para a produção de neurotransmissores como a serotonina, que afeta o humor, a imunidade e o sono. Portanto, cuidar do intestino é investir na qualidade de vida e do bem-estar geral. É isso só que nós temos que fazer. É tão simples. Só que nós temos que começar desde pequeno com nossas crianças. E se nós estamos errados agora, não temos condições de mudar. O sacrifício inicial é importante para mudar os hábitos e começar. Eu comia tarde antes, agora estou começando. A minha última refeição é às 8. Daqui a pouco eu tenho que preparar meu shake, que é minha refeição, para tomar com todos os nutrientes que eu preciso. Tem bastante fibra. Até eu estava vendo que o meu shake, mas eu tomo um Active, somando mais com o Nutrev, eu tenho quase 18 gramas de fibra só numa refeição, no shake. Imagina? Então, nós começamos a mudar esses hábitos com nossas crianças, com a alimentação correta, esqueça os multiprocessados, volta a fazer a papinha de frutinha normal, bananinha, a sopinha, o caldo de osso de tutano também, tudo ajuda a saúde das crianças, a limonada. Para com esse refrigerante. O refrigerante é o maior mal. Se tivesse mais tempo, eu ia falar como faz mal o refrigerante. Principalmente esse preto aí que diz que é bom, que não é apenas um viciante para dar saúde para eles, financeira, mas nossa saúde ela vai pro brejo. Então, gente, eu não sei se eu passei do tempo, mas para mim tá bom a conversa, mas eu posso ter que parar que tem mais para falar. Meu resultado, eu era assim. Quem se lembra? Ano passado, mudei hábito, agora sim. 4 meses, mudança de hábito, alimentando corretamente com nutrição da Herbalife. Quem está ouvindo a minha palestra hoje, que é apenas um conhecimento de próprio, de experiência própria, que eu sentir-me cada vez melhor ao passo que comecei a cuidar da alimentação. Hoje tenho 63 anos, estou melhor quando tinha 62 anos, e imagina como é bom viver feliz, acordar bem, dormir bem, né? E só que a gente às vezes se esquece que está velho, se exagera algum exercício, outro a mais, e pode ficar meio dolorido, mas isso faz parte, né, gente? É o que eu tinha que falar para vocês, é isso aí. Obrigado pela atenção, e é isso aí. Qualquer coisa, nós estamos aí para poder ajudar quem ouviu, quem quiser mais informações. Quem te convidou para assistir essa palestra, obrigado e até a próxima. Parabéns, Roberto, muito bom, fechou no tempo e muito bem objetivo, transmitiu aí realmente a importância da saúde digestiva, né? Com certeza, né, para muitos, inclusive para mim, me ajudou bastante. E agora, então, para dar sequência, nós vamos ver uma outra parte que é fundamental, que muitas vezes a gente acha que não tem muita importância, mas é a parte da hidratação, né? Como nós vamos cuidar da nossa hidratação para termos uma qualidade de vida, para termos mais saúde. E quem vai falar para nós, ela que mora lá na cidade de Chupinzinho, no Paraná, a Vera Terezinha Louco, ela é membro da equipe mundial da Herbalife, e ela já é da área da saúde, trabalha em outras atividades também, mas tem praticamente 20 anos de experiência da Herbalife, então com vocês, para falar sobre a importância da hidratação para a nossa saúde, né, a Vera, lá de Chupinzinho. Um aplauso para você, Vera. 10 minutos para ti. Sim. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. O Paulo muito bem me apresentou aí, moro na cidade de Chupinzinho, hoje no Paraná.
Só que, na verdade, fazem 21 anos agora que eu sou cliente da Herbalife, né? Pouco mais de 20 anos, na verdade, são 21 anos. Eu sempre digo que aprendi muita coisa na Herbalife, mas uma das primeiras que eu aprendi foi isso aqui. Meu tema hoje é exatamente isso aqui, água, gente. Até vou tomar um golinho para começar. Então, por que nós precisamos de água? Porque o nosso corpo é 70% de água. A água é o nosso primeiro alimento. Eu aprendi isso e, na verdade, a primeira coisa que eu coloco na minha boca quando eu acordo de manhã é um pouco de água. E depois é lógico que eu vou colocar meu NRG junto, que é o chá preto com guaraná sem açúcar, né, para começar melhor ainda meu dia, né? Então, não podemos esquecer, a água é o nosso primeiro alimento. Graças a Deus, a gente tem ainda água, né? Então, anotei aqui alguns tópicos, aqui os benefícios da água e quanto eu preciso de tomar água por dia. 2 litros, 1 litro, 500 ml. Gente, é bem simples. Procurem repassar para as pessoas. Então, foi outra coisa que eu aprendi, foi nos treinamentos da Herbalife também. Para cada 25 quilos de peso, é 1 litro. Água, chás, bebidas sem açúcares, né? Então, divida o teu peso por 25, aí você já vai saber quanto você precisa tomar de líquido por dia. E a água também, de início, precisa se tornar um hábito. Depois o teu corpo vai pedir, ele vai sentir, você vai acabar tomando água que você nem percebe. Então, eu vou estar passando para vocês aqui alguns benefícios. Anotei uns 10 aqui, 12, mas depois eu tenho uma estatística aqui também hoje que eu peguei na internet, que eu fiquei assustada. Mas é verdade, porque eu já trabalhei na área de hospital, de posto de saúde, a gente vê quantas pessoas com problemas renais, intestinais, como o Paulo muito bem falou aí, da água para o intestino, né? Mas tem N benefícios. Então, 70% do nosso organismo é água. Todas as nossas células precisam de água, senão não limpa, não existe como, né? Então, primeira coisa, ele vai regular a temperatura do nosso corpo. Então, eu sempre comparo o nosso corpo com um carro. Você viu que ele tem que colocar no tanquinho ali, tem que colocar água, senão o que acontece? Funde o motor, né? O nosso corpo não é diferente, as nossas células, todas elas precisam de água. Se tu não tomar água, começa a dar problema de saúde, vai fundir o motor mesmo, né? E o que é o nosso motor? É o nosso coração, nosso rim e assim por diante, né? Lubrifica nossas articulações precisam, porque que tem muita gente que mais tarde dá problema nas articulações, gasta ali as articulações entre os ossos, como é que chama? Coisa no meio dos ossos ali. Esqueci o nome. O colágeno, cartilagem, isso aí. Acaba tendo problema, uma das causas é isso, falta de água, né? Muito, muito simples, né? Outra coisa, cálculo renal. Quantas pessoas sofrem com cálculos renais? Simplesmente faltando água. E aí, depois dá um problema sério mais, depois vai para uma diálise, e aí a pessoa não tem noção. Eu sempre digo, as pessoas não têm ideia o preço que custa um rim, né? E a maioria das vezes só por uma falta de água. Facilita a digestão, o Paulo acabou de falar, né? Então, todo o nosso corpo aqui, o sistema digestivo precisa, principalmente o intestino, senão a fibra não faz o efeito dela. Eu sempre digo, fica um tijolo, né? É a mesma coisa fazer uma massa aí para construir uma casa e não colocar água, não dá certo. O nosso intestino é a mesma coisa, né? Então, vai facilitar a digestão desde aqui da nossa mastigação até... E aí tem gente que às vezes fica tomando muito líquido junto com a refeição, ou às vezes muita água. Também não é correto. Aí eu resolvi um problema sério de azia, porque eu tomava líquido com a refeição. Era um suco, era alguma coisa. Então, tirei o líquido da refeição e pronto, acabou a bagunça. Porque aqui no estômago já tem em torno de 2 litros de líquido de ácido clorídrico, outros ácidos, esperando para diluir o nosso alimento. Então, não há necessidade. Quando muito, um pouquinho de chá verde, pouquinho de água, se for o caso, mas pouquinho, tá? Não tem necessidade nenhuma da gente tomar água. Então, é só um hábito que nos ensinaram, né? Não sei por quê, mas, na verdade, só costume, na verdade, que a gente tem que tomar líquido com a refeição, mas não precisa. Desintoxica o nosso organismo, já falei, limpa todas as nossas células. É uma vassourinha junto com fibra e outra coisa, já vai limpar o nosso corpo também. Melhora a nossa circulação sanguínea. O sangue
é mais água do que outra coisa. Claro que existem os outros componentes, que eu não vou citar aqui, mas a maioria do nosso sangue é água, né? Não tem como não. Melhora a nossa pele, nossa unha, o nosso cabelo, né? Eu sempre digo, as pessoas passam, às vezes, questão de cabelo, já trabalhei, às vezes, junto com o salão de beleza, e passa uma coisa, e passa outra no cabelo, mas se não existe nutriente para ele se alimentar, a unha é a mesma coisa, ela se alimenta do que tem dentro da gente, né? Então, essa é a verdade. Ajuda a reduzir peso, gordura corporal. A água é lipolítica, ela por si só, ela ajuda a diminuir gordura no nosso corpo. Então, tão simples assim, e às vezes as pessoas não fazem, né? Melhora o nosso sistema imunológico. Esse é uma chave, assim, principal. Seu intestino não funciona, né? Se não tem água, a imunidade a maior parte depende do intestino, então realmente ele não vai ter o nosso sistema imune legal. Então, para o sistema imunológico, água. Nós temos as nossas bebidas na Herbalife também, né? Eu, como falei, já eu começo tomando meu NRG. O nosso chá verde é maravilhoso para você aprender a tomar água. Então, eu aprendi a tomar água com ele, colocando um pouquinho dentro da água. Ele te dá uma sensação de sede e você acaba tomando mais água. Falar em sede. Jamais a gente pode esperar ter sede para tomar água. Por quê? Porque se você tomar água quando você está com sede, o corpo já está desidratado, ele já está pedindo socorro, né? Então, não podemos esperar. Então, temos que criar simplesmente um hábito de tomar água e depois você toma, tranquilo, né? Outra coisa importante, como eu falei do líquido antes, a água, outras bebidas, tem que tomar longe das refeições. 1 hora antes ou 1 hora depois. Como eu falei, tem ácido clorídrico demais aqui, demais não, tem já o suficiente. Se você colocar mais um líquido, a digestão simplesmente para e as moléculas de nutrientes acabam se perdendo, se quebrando e o corpo não absorve. Então, é uma coisa muito importante. Questão de azia, dor de cabeça, muitas mulheres têm dor de cabeça seguido, homens também, mas a dor de cabeça é uma das causas principais, aí isso coloca o excesso do líquido no teu estômago na hora da refeição. Então, aconselho a quem tem o hábito, tira de vez. Aí vocês vão ver a diferença que dá, né? E, claro, depois tomando longe. A água ajuda a melhorar, prevenir o cansaço mental também, né? Então, os nossos neurônios também precisam muito, muito, muito de água, né? Leva os nutrientes, né? Como eu falei para vocês antes, então, se existe demais líquido, não funciona. Mas se você tomar depois, ao longo do tempo, ele vai ajudar a levar os nutrientes que você comeu também. O que mais? Há uma estatística aqui que eu anotei hoje, que eu peguei na internet. Veja só quantas doenças poderiam ser evitadas simplesmente com o consumo de água. 30% a 40% das doenças renais de rins poderiam ser evitadas se as pessoas tomassem mais água. 20% a 30% das infecções urinárias, que a gente já falou do rim, né? Então, não só o rim, quanto a infecção urinária, bexiga e afora, né? 10% a 20% das doenças cardíacas. Olha só. Inclusive a pressão alta, eu tenho certeza que vai melhorar com o consumo da água, né? Então, eu achei essa uma estatística bem alta, só por falta do consumo de água, sem contar a questão nutricional, né? Então, somente o consumo de água. Então, eu sempre falo o seguinte, eu duvido que não tenha melhora no corpo, numa saúde, se você fizer a seguinte coisa, tomar água suficiente, uma alimentação balanceada, um sono adequado, fazer exercício de vida, vai ser igual ao estilo de vida saudável. Claro, com uma mente positiva, tudo isso também, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que da minha parte era mais ou menos isso. E, gente, vamos tomar água, né? Graças a Deus a gente ainda tem água para tomar, porque no futuro, um dia, talvez não seja mais assim, né? Não quero assustar ninguém, mas eu vi uma estatística que tudo vai mudar. Isso aí. Beleza? Da Parabéns, minha parte era isso, pessoal. Gratidão aí. Toma mais um golinho de água aqui. Isso aí. Quem que já fez o cálculo de quanta água precisa consumir, né? Muito simples, né? Então, faz o cálculo aqui e já vai preparando. Eu sou uma pessoa, assim, que sei disso há bastante tempo já, porque a gente já está há 27 anos trabalhando nessa área de saúde, e se eu não medir, não tiver um recipiente, não tiver essa questão de lembrar,
eu acabo passando sem consumir a quantidade de água. Então, agora no inverno, principalmente. Então, eu já, de manhã cedo, preparo meus litrão lá com as bebidas da Herbalife e vou consumindo durante o dia. Se eu não preparar, acaba que eu não vou fazer a hidratação correta, como muito bem a Vera falou. Bom, gente, agora seguindo, né, nós vamos ouvir um depoimento, né, de um casal, né, que, além de fazer parte da empresa, como colegas da Herbalife, né, eles são nossos amigos lá da roça ainda, lá quando a gente trabalhava lá na roça, da época da igreja, da pastoral da juventude, depois no sindicato, né, e depois também na cooperativa, e depois também na Herbalife. Então, na verdade, a gente já se conhece há muito tempo, e uma curiosidade que esses dias, conversando com o Anacleto, eu já tinha até esquecido, né? Quando eu conto a minha história, a maioria de vocês já conhece, eu falo do Fiat amarelo, né? E o Anacleto também tinha, o Anacleto e o Cleonice também tinham um Fiat amarelo, então nós combinava até nos carros, né? Só que o Anacleto e a Cleonice, no início, eles resistiram um pouquinho para começar a usar os produtos, mas eu vou deixar para eles contar, então me ajuda a receber diretamente da metrópole de Cruz Altense, né, no Rio Grande do Sul. Eles vão falar como conseguir um resultado de longo prazo. Então, um aplauso aí para o Anacleto e a Cleonice Mella. É com vocês, 10 minutinhos para vocês. Aplausos, podem falar. Muito bem, seu Paulo. Boa noite para vocês que estão acompanhando, né, nosso trabalho ali, né? Eu sou Anacleto Mella, sou realmente aqui de Cruz Altense, no Rio Grande do Sul. Apresentar a Cleonice. Tá. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas que estão ouvindo nós. Eu sou aqui de Cruz Altense. Eu vou falar um pouco da família que eu e a Anacleto construímos. Depois ele vai falar dos produtos, porque eu tomo, e como ele também toma e é vendedor, então ele vai falar. Eu não sou vendedora, eu só gosto de tomar, mas eu me fio na pessoa dele, né? Então, eu tenho 74 anos, vou para os 75 dia 29, e ele falou, o mês que vem, dia 6, nós... Deu uma travada aí. Não sei se... família é formada, temos 2 filhos, a Eliane e o Odisley. E deles temos 4 netos, o Rodrigo e o Alexandre. E do meu filho, o Odisley, tem a Júlia e a Leonora, que são as meninas gêmeas, né? E temos uma bisneta a caminho também, em outubro, novembro, vai nascer. E ela vai se chamar Alice. Então, nós estamos muito felizes por ter 4 netos e agora minha bisneta. E agora eu passo a palavra para ele e depois, Paulo, eu falo mais um pouco da nossa terceira idade de Cruz Altense. Muito bem. Então, antes da Anacleto falar, eu só gostaria que você concentrasse como é que era a vida de vocês antes da Herbalife, como é que está, e o que levou vocês a tomar a decisão de usar, e o que mudou a partir daí a vida de vocês. Eu só, antes para mim não me esquecer, eu sei que um presente que eu ganhei de vocês foi uma foto, né? E essa foto foi no dia que vocês foram, a Cleonice foi escolhida como rainha da cidade. E ela escreveu atrás da foto, essa foto mesmo, ela escreveu atrás da foto assim: graças à Herbalife, hoje eu sou rainha da cidade. Se não fosse Herbalife, talvez eu seria rainha do cemitério. Imagina só. Então, para vocês terem um resumo do benefício que o produto trouxe para a vida desse casal. Então, com vocês, o Anacleto, aí vai explicar para nós aqui em 7 minutos ainda para compartilhar a história. Breve, então, vamos averbar bastante para poder explicar por que a gente está aqui hoje na Herbalife, morando na cidade, já há 21 anos que nós moramos aqui. Nós morávamos no interior, nós somos agricultores,
Cruz é aposentado, hoje empresário, e também empresário da Herbalife também, né? Então, só que nós tivemos uma vida muito, muito judiada, muito castigada no nosso passado, questão de saúde, sabe, né? Então, por que nós íamos morar na cidade? Porque naquela época nós não tínhamos mais condições de tocar a nossa propriedade, uma propriedade como referência. O filho casou, foi para a Itália, ficou só nós dois, e muito mal de saúde, sabe lá, né? Então, antes de conhecer a Herbalife, quando nós trabalhávamos com o Paulo conheceu a Herbalife e nós trabalhávamos juntos na cooperativa. Eu vou apreciar bastante por causa que os minutos correm demais, né? E ele me convidou uma vez, me falou, aí o cara está de nós que oferecer a Herbalife, assim, mas eu não quis nem saber. Eu sempre me falou de novo, Melo, eu vou sair da cooperativa, você vai seguir aqui, e depois eu vou tocar minha vida na Herbalife, que eu acho que e bom porque eu sou um polaco muito gordo, muito mal de vida, eu pesava bastante, né? Então, quando ele saiu, ele já tinha um bom resultado, mas a gente sabe, não olhou para esse lado da coisa. E ele foi para Santa Maria, eu fiquei lá e saí da cooperativa no tempo que venceu a cooperativa, e por tentar tocar a propriedade da gente, e foi tão difícil o negócio que eu já tinha ido para UTI uma vez, sabe lá, né? Esse período eu já tinha ido para UTI, porque eu tenho um problema de coração meu, que é de nascença, muito sério, porque já fui 3 vezes para UTI, né? Então, veja bem, vou dizer por que depois eu estou aqui conversando. Mas estava melhor que a Cleonice, quando veio para cá. A Cleonice estava muito mal, muito ruim, porque ela tinha estresse, depressão, enxaqueca, pesava 54 quilos e eu pesava 80 quilos, né? Não tenho a foto para mostrar para vocês. Sentar numa caixa de remédio do coração, sabe o que é? Só aquilo lá, quando nós viemos aqui para a cidade, viemos aqui, parecia que eu estava bem, porque nós estávamos perto da igreja, perto do hospital e perto do cemitério. Era só o que nós tínhamos de esperança, né? Mas para poder chegar na questão da Herbalife, acho que Deus um dia colocou um ponto final para nós, esse negócio. Eu chegava em casa, ou ela estava no posto de saúde, ou ela estava na cama com enxaqueca, escondida, né? Porque é assim que acontece, né? E daí passou um dia muito, muito mal, como sempre. A gente foi para o posto de saúde e o doutor dela teve que encaminhar para um especialista. E a gente foi para o especialista, chegou, olhou para a Cleonice, olhou para mim, essa mulher tem uma doença, tem um tumor na cabeça. E, então, temos que fazer uma tomografia, que é negócio que vai para o forno, para nós adiantar o negócio. Fomos para lá, gastamos o Rona que dia para fazer, para ver o resultado na hora. E quando ele chegou, ele disse para nós, não era aquilo lá que eu pensei. E o que é? Então, tem negócio, enxaqueca, depressão, essas coisas. Isso não tem... isso aqui, pronto. Digo, e vamos fazer o que, doutor? Nada. Nada, porque isso não tem remédio. Se alguém dá o remédio isso aqui, eu quero saber. Cara, assim, então tirou o show de nós, sabe lá, né? Nós viemos para casa, 26 de março, uma quarta-feira, nunca vou esquecer, esse dia marcou. E na sexta-feira o Paulo me ligou de lá para ver como é que eu estava, não para me oferecer Herbalife, porque era amigo, né? Digo, Paulo, tá assim, o negócio está complicado. Menos eu vou estar em Erechim fazendo um STS sexta-feira, assim, nem vou te cobrar ingresso, tu vem lá para ver. O que era? Assim, foi para lá, vou atropelar bem a conversa, conheci o resultado dos caras dando lá, assim, 100 pessoas que tinham, coisa assim, eu sentado lá num canto, como a gente fica só observando, e então juntava o Herbalife e a minha casa, assim, não sabia onde é que era o meio da coisa, sabe lá, né? Então, no final, o Paulo me falou, olha, seria bom até a gente conhecer, 8 da noite para a tua casa, nós estávamos a 50 quilômetros daqui, nós estávamos em Erechim. Nós viemos para cá, ele pousou aqui com nós, conversando, e tal, assim, conversando. No outro dia, levantemos, deu um chimarrão, e Paulo, vamos tomar café. Não deixa que eu faça café. Digo, bom, lá está o queijo, está o salame, tem tudo lá. Se virmos, vai fazer o quê? Não, está aqui. A pasta. Fez a pasta, fez a apresentação. Isso foi onde eu me qualifiquei para fazer. E começou, a Cleonice começou, porque nós não tinha dinheiro para chegar no ponto. A Cleonice começou a tomar um mês. Voltou no outro mês, que estava melhor. Eu chegava da roça, quando eu estava lá, colhei, chegava em casa, já estava na cozinha, estava no hospital e no quarto. E foi passando, que o negócio foi passando, assim, sabe lá, né? No segundo mês, o Paulo veio para cá, melhorou, aí me convidou para entrar na Herbalife, eu entrei na Herbalife de corpo e alma, sabe? A mim nós fomos para Videira, depois fomos para São Paulo, no acesso grande, que tinha um evento grande, e lá eu conheci os médicos, falavam do doutor Nathaniel, mas outros que falavam do ômega 3 do coração. O meu problema era o coração. Eu nasci com problema de coração. Nasci com... Para adiantar, falta uma vez. Eu sou uma das únicas pessoas hoje que tem no Brasil
Porque quando que o médico me conheceu no UTI, ele descobriu que eu tinha 10 pessoas, e hoje só tem eu e mais um. A expectativa de vida era para 50, 60 anos, no máximo, e não aguentava. Já pensou? Uma pessoa que está com o coração de nascença, não tem o que fazer. Então, assim, o que aconteceu? Eu voltei de São Paulo, eu comecei assim, ó, nos ômega 3, cara, assim, ó, direto, como todos os produtos, né? Porque o Paulo, o dia que eu me qualifiquei, ele trouxe, a transportadora veio na minha casa e encheu um quarto. Temos comida por 6 meses, né? Na verdade, deu um mês e pouco, tinha vendido tudo. Foi tocando assim. E daí, mas isso não levou muito tempo, assim, questão dos 3 meses que estava em casa, 3 meses. O meu cardiologista chamou lá, eu disse minha filha, para fazer uma definição. Você tem que trocar a tua válvula, porque a válvula não está aguentando, né? Porque você tem 2 veias só de trem, normal, sabe isso aqui, ser bem rápido. Então, você tem, doutor, eu quero fazer uma proposta para o senhor. O que tu quer? Eu fui para São Paulo, assim, conheci um produto que estou tomando, assim, que é o ômega 3, assim, que é para o coração, que é bom. Ele disse, ele é um japonês, eu acredito que é natural. Mas não sei, porque eu me criei com o Mano Bruno Taquaras, que sou japonês assim mesmo, né? Diz assim, então, assim, eu acho que... Mas isso aqui, para você, é uma coisa de risco. Eu disse para ele assim, ó, eu quero que o senhor me dê 6 meses para mim, a proteger produtos, o senhor me acompanhando, cada mês trazendo elétrico, acompanhando, ele puxou o papel e entregou para minha esposa. A família que está nessa responsabilidade, não vai dizer se ele morrer, que depois o cara é o cardiologista que não serve. Eu disse, tudo bem, assumimos isso aqui. E fomos tocando, e fomos indo, 1 mês, 2, 3, não falava muito nisso, fazia os exames e tudo, e eu tomando. 5 anos depois que ele voltou, chamou a família de novo lá. O que você vai querer? Vai ter que trocar a válvula do coração agora de novo? Eu disse, vamos lá, o que tem? Nós chegamos lá, ele entregou o papel para deixa eu tomar uma aguinha aqui, que é essa que vocês falaram que é boa mesmo. Né? É isso aí. Já vai praticar. Isso. E assim, ó, ele entregou esse papel assim, ó. Aqui, ó, me chama de gringo, ó. Acho que o gringo não mora mais do coração. Parabéns do teu investimento. Veja bem, né? Parabéns. Então, assim, ó, nós temos... Eu estou tocando aquilo lá até hoje, na verdade. Então, e eu perdi. De 80 quilos eu vim para 74 até hoje. E a Cleonice ganhou 6 quilos que precisava ganhar, foi para 59, né? Então, usando os mesmos produtos. E nós estamos fazendo isso aqui até 20 anos. Esse é o ano da pandemia, ninguém fazia exame. Eu disse, chamei o doutor, eu quero fazer, porque é de obrigação fazer. Para nós fazer um exame lá, chegasse para tudo, o que eu chegava em torno de 24, 25 exames. Né? No período da pandemia, o senhor me entregou assim, todos os exames certinhos. Aí foram 4 anos, tudo 100%, e tu vai cuidando do coração. Esse ano, quando eu fui lá de novo, eu faço todos os exames, já sei, assim, me entregou nela. Está aqui, ó, 5 anos que os seus exames estão todos 100%, você não precisa mais fazer exame, você só faz elétrico acompanhado do coração, cara. Com essa tua idade, eu te dei até os 60 anos de vida, o dia que tu entrou aqui, eu te conheci, e tu já passou 5 anos de vida, 15 anos mais, que eu te dei, cara, né? Então, assim, ó, eu acho que, para mim, o pessoal já falou de que os produtos, nós usamos todos os produtos com seriedade, e a Cleonice, o meu caro-chefe aqui é o ômega 3. E a Cleonice curou, nunca mais deu enxaqueca, voltamos a trabalhar, nós cuidamos da lavoura de novo, somos empresários, toquemos nossa vida, cuidemos da nossa casa, participamos da terceira idade, nós fizemos academia, nós participamos amanhã, temos eventos da terceira idade, e assim, eu passeamos, viajamos, curtindo a nossa vida, os nossos netos e os bisnetos também. Eu, assim, às vezes me perguntam assim, colega, o que tu construiu na questão de financeira, de riqueza? Eu disse, a minha maior riqueza, o maior patrimônio que nós construímos foi a saúde, porque nós estávamos 2 desenganados pelos médicos, veja bem, há 21 anos atrás. E hoje nós temos aqui, né, um homem com meio coração de nascença, né? E porque naquele tempo eu fui conhecer médicos com 30 anos, e eu dizia para eles que o coração doía, eles diziam que não. Quando me viram que eu fui para o UTI, aí começaram a me entender. E eu fui enfrentando isso sozinho, com a família, consegui um cardiologista bom e consegui os produtos bons. Não sei como é que eu estou de tempo, senhor. Muito bom, fechou o tempo, mas excelente. Eu sei que teria muito mais. Eu só lembro que uma vez, na época da enchente aqui no Rio Grande do Sul, ano passado, acho que foi, né?
o Anacleto me manda um áudio, diz, Paulo, eu estou vendo toda essa tristeza que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas não é só notícia ruim, deixa eu te dar uma notícia boa. Eu fui fazer um check-up, acho que foram 25 exames, né, que tu fez, e o médico ficou impressionado, né, com o resultado que você tem, né. Então é isso que eu digo, né, para quem tinha poucos anos de vida, agora já vai passar dos 80, vai para os 90, e vai chegar a mais de 100, né, Melo? Teu pai tem quantos anos já? Meu pai veio me visitar semana passada aqui, e tem 102 anos, veio me visitar, 102 né? Eu anos. passei por cirurgia ali, então eu não conseguia sair, né? Então, assim, ó, eu tenho médicos, eu tenho 3 especialistas que cuidam de mim, então, para cada um se surpreende, assim, você viu conhecer um médico, onde eu fui fazer uma cirurgia que não era doença, era uma lesão, que é uma hérnia. Esse cara, assim, ó, ele chamou, ele tem idade do meu neto foi junto lá, se encontraram, esse, assim, cara, isso aqui é um exemplo de vida que vale investir em nutrição. Ele não conhecia Herbalife, eu falei para ele, isso aqui vale investir em nutrição. A idade do tio avô, assim, 75 anos, e está aqui, parece um guri, o cara me entra na sala em 7 dias, assim, caminhando, assim, nada de lesão da A recuperação, né? Então, assim, ó, nós temos, assim, ó, realmente, assim, ó, se há alguém que receba a bênção de Deus, é aqueles que tem na Herbalife, aqueles que oferecem Herbalife para os outros. Nós não podemos salvar o mundo, mas a Herbalife está salvando nós. E a nossa família é muito, muito, muito grande por esse universo afora. Né? Muito e graças bom. a Deus, como falou esse colega, falou também, que nós temos conhecedores, e nós, assim, ó, o nosso diploma que nós temos é só da Herbalife. Então, a gente não precisa enfeitar para falar da Herbalife, só fala o que é verdade. Só fala a verdade. Bom. Show de bola, aplausos aí, excelente depoimento, né? Isso que ter resultado de longo prazo. Eu tenho certeza, eles vão falar mais adiante, depois vocês podem até, se quiserem saber mais detalhes, mas resultados impactantes, assim, de saúde mesmo, né? Então, isso é muito bom em ver eles falar com tanta energia, com tanto entusiasmo. Mas vamos seguir adiante, né? O meu tema depois é falar sobre a relação do preço com o valor dos produtos. Eu acho que eu não vou nem precisar falar, né? Porque quanto vale a saúde, né? Então, vamos lá. E agora, para nós seguir, mais uma parte que nós vamos ter da nossa colega, que é a Celita Jung Vatim. É lá de Abelardo Luz, né? Não sei se agora é Abelardo Luz que ela mora, mas esses dias ela deu, na nossa aula, um depoimento do benefício que ela tem em família, especialmente com os filhos, né? Então, eu gostaria que nos ajude a receber ela, né, diretamente de Abelardo Luz, Celita Jung Vatim, que vai falar sobre mãe e filhos, uma conexão de amor com Herbalife. É contigo, Celita. Boa noite, então, boa noite a Boa noite. todos. Parabéns aos colegas que já palestraram ali. Anacleto, fiquei muito feliz de ver o teu resultado, né, o teu depoimento, porque isso motiva a gente que tem menos tempo de empresa. A gente tendo menos tempo de empresa já é muito realizado, porque eu disse que a Herbalife, assim, me trouxe novos horizontes, em todos os sentidos. Então, assim, ó, eu sou de formação técnica em enfermagem, sou bióloga de formação, né? Eu conheci, só fazendo uma correção ali, Paulo, eu conheci a Herbalife em Abelardo Luz, né? Através dos meus patrocinadores. E, atualmente, nós mudamos para São Domingos, a nossa cidade natal, né? Da onde a gente veio, que é pertinho, é próximo, né? 40 quilômetros daqui. Então, assim, eu conheci a Herbalife lá, quando a gente mudou para lá, e comecei a tomar pela saúde, porque eu sempre gostei, como, né, era técnica de enfermagem, era bióloga, eu sempre cuidei desse lado, assim, da saúde. Então, assim, conheci o pessoal, logo depois eu tive a gestação, a primeira gestação, eu tive, nas 2 gestações, então, a hiperêmese gravídica, né, que é nada mais, nada menos que o vômito intenso, durante toda a gestação, né, uma dificuldade, assim, de se alimentar grande. Então, isso acarretava um pouco de preocupação a respeito das crianças, né, como que essas crianças estavam recebendo a nutrição, né, porque eu acabava vomitando muito.
E eu, na primeira gestação, fiz uso dos produtos, me senti muito bem. A minha primeira filha nasceu, então, com fenda palatina, que é o céuzinho da boca aberto, que eu tinha muitos casos de até lábio abertinho, né? Então, assim, foi tudo muito intenso, foi muito preocupante tudo aquilo, mas a pediatra dela, né, a médica que acompanhava o pessoal de Joinville, sempre nos orientou que nós continuasse com a nutrição. Até a pediatra dela me disse, Celita, se você não tivesse feito uso da nutrição durante a gestação, poderia ter sido pior. Então, isso me deixava muito feliz. E lá em Joinville, então, no acompanhamento lá, com vários médicos, né, assim, renomados, o que eles falavam para nós? Que ela ia ter muita infecções, né, devido à situação dela, de como que ela nasceu, ela ia passar por algumas cirurgias, né, como passou e tal, tudo que tivesse hiper, eu lembro que a pediatra de lá disse, a Júlia tem uma predisposição muito grande de ter. E graças à nutrição, na época eu ganhei da minha patrocinadora, o Paulo deve conhecer, o Anacleto também, um esmagador que vinha da Herbalife, de moer os comprimidos, como ela era muito pequenininha, né? Então, eu moía aqueles comprimidos de multivitaminas e colocava no leite dela, porque até quase 2 anos de idade foi só líquidos, né, que ela podia ingerir. Então, assim, ó, eu tenho uma gratidão muito grande pela Herbalife, pelo fato que daí tinha o shake, existia nutrição, além de eu poder usar o shake para ela, que era o que ela conseguia se alimentar, né, eu colocava ainda mais os multivitaminas. Nunca tivemos problema com ela de infecções, de doenças, as cirurgias sempre foram um sucesso, a recuperação dela foi extraordinária na primeira cirurgia, ficou perfeita, até hoje a fono dela olha para nós, faz acompanhamento com ela e diz assim, vocês cuidaram muito bem dela. Eu queria que muitas mães, né, tivessem esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, porque vocês tiveram um resultado extraordinário. Ela não ficou com nenhuma sequela, né, é uma criança perfeita, graças a Deus. Na segunda gestação, né, eu já com 37 anos, que a gente sabe que se não tiver um corpo bem nutrido, as mulheres hoje em dia têm uma dificuldade muito grande de gestar, né, às vezes o sonho que tem dessa gestação acaba não acontecendo, e muitas vezes é por falta de nutrição, né, então, a segunda gestação foi um espetáculo, eu conheci ainda mais da nutrição, já tinha muita experiência, o meu bebê veio pesando quase 4 quilos, né, e perfeito, também. E toma shake desde bebezinho, então, muito saudável, os meus filhos, e o mais importante de tudo isso, né, porque, assim, os produtos ali, o pessoal já tem o depoimento que dá certo, mas o mais importante, eu sempre pude ficar com os meus filhos, eu sempre pude fazer essa nutrição, eu sempre pude dar o melhor para eles. A questão do refrigerante, ali até que a Vera falou sobre a importância da água, os meus filhos nunca tomaram refrigerante. Não porque eu proibi, eu nunca proibi, a gente vive em comunidade, eles veem as pessoas tomando, mas em casa temos o hábito, né, eu sempre tive, o chá e a água. Tanto que desde bebê, eles foram autorizados pelos médicos, né, tanto o meu ginecologista, durante a gestação, me autorizou todos os usos dos produtos. A partir dos 6 meses, eu sempre dei o chá verde, né, e o NRG para eles. A Júlia mais velha sempre chega aqui, eu até estou no espaço agora, né, que agora tem um espaço de nutrição, ela chega aqui e diz, mãe, eu quero chá. Então, a barra, o chá, o shake é de uso, assim, contínuo dos pequenos. As barras de proteína, até quando eu tenho, às vezes eu tenho que esconder, porque eles fazem de café, almoço e janta, se tiver, né? Porque é saborosa e nutritiva. Mas, como diz a pediatra deles, dê teus produtinhos à vontade, porque tu sabe que faz bem. Então, assim, essa liberdade de estar com eles, de poder dar uma boa nutrição, quem é mãe aqui sabe que nada melhor do que você poder nutrir teus filhos, do que você fazer o teu alimento, do que você poder proporcionar algo de bom. Então, a Herbalife me trouxe isso. E agora, em contrapartida, eu tenho um espaço de nutrição, que eu tenho o meu horário, que eu conciliei com a vida familiar, com a minha família, né, e o meu trabalho.
que então, assim, me traz uma realização pessoal muito grande, porque eu trabalhava em hospital, a Vera sabe o que é isso, né, trabalhar com doenças, aquela rotina do hospital. Então, assim, eu quis trabalhar com a saúde preventiva, eu quis continuar na área da saúde. Como que eu ia fazer isso? Com a Herbalife. A Herbalife me proporcionou isso. Amo falar, o Paulo sabe, né, Paulo, que a Celita gosta de falar. Então, assim, é outro sonho que eu me realizo, que é ser uma palestrante, que é poder passar informação, que é poder aprender. Hoje eu aprendi muito, né, tanto com o Roberto, com a Vera, o Anacleto, extraordinário o depoimento dele. Então, assim, isso é uma liberdade de vida. Isso é você poder cuidar da tua família, isso é você poder nutrir a tua família com qualidade e segurança. Em primeiro lugar, a segurança. Às vezes eu falo, tem pessoas, né, tem as objeções, né, mas assim, mas não sei, os produtos hoje em dia e tal. Eu sempre digo assim, eu jamais daria para os meus filhos, que são as minhas preciosidades, algo, né, que eu não usaria, né, tipo assim, ou algo que, tipo, eu não vou te oferecer algo que a minha família não usaria. Então, isso me deixa muito segura, né, e eu tenho, que nem o Paulo falou, é realmente uma conexão de amor mesmo, eu tenho esse lado muito amoroso, muito de doação, tenho muitas pessoas ao meu vínculo, que estão começando agora com a Herbalife, na cidade onde eu estou, porque não conheciam, né, muitas pessoas não conhecem ainda a nutrição, então tem um campo muito grande de trabalho em cima disso, e eu me sinto bem em poder ajudar. Então, é um lado meu, assim, de amorosidade, de carinho, e dessa forma eu consigo ajudar. Vendendo produto? Sim, vendendo o produto, porque é a minha renda também, e com a minha renda eu consigo proporcionar bem-estar para a minha família. O mundo gira em torno disso, mas o maior, né, assim, o mais que mexe com a gente é salvando, né, pessoas, mudando vidas, vindo, assim, ouvindo pessoas dizer, obrigado, Celita, por você me ensinar a tomar água, que é um ato muito simples, mas que às vezes aí fora não se é falado, se você tomar água e você nutrir teu corpo, você melhora. Se você tomar água e nutrir teu corpo, você deixa de tomar o antidepressivo, você deixa de tomar o teu anti-hipertensivo, o teu remédio, medicamento, né, para diabetes, enfim. Então, assim, existem casos, né, muitos casos que a gente sabe que são tratados dessa forma, de uma boa nutrição, que melhoram muito a vida das pessoas. E um depoimento muito grandioso, Paulo, que eu tive quando eu iniciei na Herbalife, foi de uma gestante, eu ainda não era mãe, né, uma gestante muito bem sucedida financeiramente, né, tinha condições, e ela me disse assim, ela estava de 7 meses de gestação. E nós no espaço, esperando o espaço da amiga Márcia Gandini lá em Abelardo. Ela me disse, olha, Celita, eu investi muito para poder ter meu filho, e eu não engravidava. E eu desisti. Quando eu conheci a nutrição, quando eu passei a fazer a nutrição, quando eu mudei meu estilo de vida, o meu filho veio. E aquilo me chamou a atenção, né? E a partir disso, eu nunca mais parei. São quase 13 anos já de Herbalife. Aplausos para a Celita, excelente depoimento e também confirma exatamente, né, esse benefício. E falando de mulheres, no caso, eu acredito que isso é equilibrar o corpo. Nós tivemos várias clientes que depois que começaram a usar os produtos engravidaram, inclusive a nossa cunhada, né, a irmã da Eliane, teve uma experiência também quando que ela perdeu peso com os produtos, acabou conseguindo engravidar. Hoje tem uma filhinha muito linda, né, a nossa sobrinha. Então, gente, para terminar, eu estou aqui na casa, no Espaço Vida Saudável da Fernanda, que é a nossa parceira aqui em Pelotas, e a Fernanda também vai dar um depoimento, né, eu dou excelente resultado que ela tem com o uso do produto, então ela vai usar mais uns 5 minutinhos para dar o depoimento, depois nós vamos encerrar, então, essa palestra. Então, com vocês aqui, diretamente de Pelotas, porque eu estou em Pelotas nesse momento, né, a nossa colega Fernanda. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, me chamo Fernanda Moraes, sou aqui da cidade de Pelotas, e estou muito feliz de participar dessa palestra, adorei o relato de cada um de vocês. Eu já utilizo os produtos há 10 anos, mas
sempre ouvir essas palavras e os depoimentos reforça tudo aquilo que a gente já sabe, aprendeu e que muitas vezes até esquece, né, que fez a diferença lá no começo. Então, como a maioria, eu cheguei aqui através dos produtos, tá? Eu sou ex-bancária, era estressada, fumante e com todos os maus hábitos possíveis e imagináveis. Eu era aquela pessoa que eu não tomava café da manhã, eu não fazia lanchinho no meio da tarde, a minha primeira refeição do dia era o almoço e uma quantidade muito elevada. Eu passava o resto da tarde sem comer nada e eu jantava à noite muito, né? E todos esses maus hábitos me levaram a quase 100 quilos, eu pesava 99 quilos e uns quebrados, e eu caí no mundo... Não, primeiro eu tentei emagrecer de todas as formas, fiz todas as dietas possíveis e imagináveis, da sopa da lua, de deixar a aguinha, o arroz na água de molho, né, e tomar de manhã. Então essas dietas todas eu fiz, todas funcionam, mas a gente não aguenta manter. E aí eu me aceitei do tamanho que eu era, e nesse problema de aceitação eu fui aumentando de peso. E aos 32 anos de idade eu cheguei pesando quase 100 quilos, e tive um problema no joelho, fiquei durante 20 dias sem andar, e aí veio a grande questão. Não é que eu queria emagrecer, eu precisava. Só que como toda boa gordinha, eu queria emagrecer sem parar de comer, né? Essa coisa de fecha a boca e para de comer não era comigo. Graças a Deus, apareceu uma consultora da Herbalife e ela me falou, você não precisa parar de comer, a gente tem que aprender a comer e abrir a boca para o que é certo. E aí eu segui as dicas, comecei a mudar os meus hábitos, não foi fácil, tá? Eu sempre falo, eu não tomava água, assim como a maioria, eu tomava chimarrão, eu tomava café, mas eu não tinha o hábito da água, eu tomava muito refrigerante, então foi um processo doloroso, foi um processo do qual eu estava disposta, e eu fui dando um passo de cada vez. Então, eu não mudei tudo drasticamente no primeiro mês, nem no segundo, mas em 90 dias eu já tinha eliminado 10 quilos, e aí o joelho já não doía mais. Eu perguntei por quanto tempo eu posso usar os produtos, e ela falou, Fernanda, Herbalife é comida, enquanto você comer, pode usar os produtos, e eu decidi comer para sempre esses produtos, porque diferente da maioria das pessoas, eu achei muito rápido, muito prático. Eu entendi que eu não comia aqueles nutrientes na minha alimentação tradicional e que eu precisava daqueles nutrientes todos, e achei barato. Por quê? Porque eu comia fora, então eu me alimentava de forma muito errada, com comidas com bastante gás, né, gordura, açúcar e sal, mas... e pagava caro para estar daquele tamanho que eu estava. Então, eu achei os produtos muito baratos, principalmente pelo valor nutricional que eles me ofereciam, e eu disse para ela, eu vou tomar isso para sempre, porque eu achei muito bom e eu estou vendo o resultado. No final de 10 meses eram menos 18 quilos, e eu decidi parar de fumar, que foi uma grande vitória. Então, só de não fumar mais, eu não sei quantos anos de vida eu ganhei, eu vi várias pessoas aqui falando, né, que não sabiam onde estariam, eu sou essa pessoa, porque fumante, estressada, com 32 anos, talvez eu não estaria aqui falando com vocês hoje. O que eu ganhei de vida não se compara ao meu resultado de peso, e a minha gratidão eterna a essa companhia, aos produtos, e todas as pessoas que contribuíram para que eu fizesse esses ajustes no meu resultado, e essa missão, né, que a gente tem de levar os produtos para mais e mais pessoas. Depois o Paulo vai compartilhar o meu resultado ali no grupo, para que vocês vejam como que eu era, como que eu estou, vocês estão vendo um pouquinho, né? E usem muito o meu resultado, mostrem para mais pessoas, e parabéns a cada um de vocês que leva essa missão todos os dias. Muito bom, Fernanda, show de bola, Passei no horário. resultado impactante, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a foto da Fernanda para compartilhar com vocês aqui. E aí, vamos ver aqui se eu consigo achar. Vamos ver onde é que estão os resultados. Aqui. Essa era a Fernanda antes e essa é a Fernanda hoje.
Estão conseguindo enxergar? Temos sim. Então, 35 quilos a menos eliminados, né? E olha, isso é uma coisa que a gente vê, né? Mas eu acho que o que mais importa é o sentimento, né? Como a pessoa se sente. E o meu tema, assim, para resumir, quase que não precisava nem falar, é o valor que a gente dá, né? Então, esse resultado que cada um de vocês falou, né? Aliado a estilo de vida, hábitos saudáveis, né? Durante a minha formação de psicanalista, eu concluí o TCC com um tema que virou livro, que se chama Hábitos Alimentares e a sua influência na saúde e na autoestima. Então, essa questão da formação dos hábitos. Então, que valor que tem esse? Né? Então, quem ia querer de volta esse peso de volta, esses 35 quilos? Não, ninguém, né? Então, eu digo assim, quem de vocês venderia um olho, por exemplo, por 100 mil? Ah, mas você tem 2 olhos? Vende um por 100 mil, não, é uma boa grana. Quem de vocês venderia um rim, um pulmão por 100 mil? Não, né? Então, imagina quanto vale o corpo todo. Olha a bênção, que nós temos aí um corpo, uma máquina, e que Deus nos dá, é só cuidar dele. E aí, quando as pessoas, ainda assim, né, acham que o produto é caro, eu pego a calculadora. A melhor forma é pegar a calculadora, e é por isso que eu digo, o kit de negócio deveria vir junto com uma calculadora. Porque esse cálculo, eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui só uma tabelinha, para nós ter ideia do que é o preço e o que é o valor. Então, se comparar preço, aqui tem uma tabela, eu botei aqui um programa para um mês, vamos dizer assim, são 2 shakes, um chá, um Nutreve e uma proteína. Aqui, a preço final de catálogo, R$ 964. Cada shake são 21 refeições, são 42 refeições, 964 dividido por 42 dá 22,9, 23 reais uma refeição. Eu estava vindo para Pelotas, parei para almoçar num restaurante na estrada, né? Um buffet básico, quase 60 reais. Então, veja bem, tu tem por 29, por 30 reais, 23 reais, aliás, todos esses produtos. Ah, mas eu ainda gasto menos em casa. Então, pode tirar algum, pode tirar talvez a proteína, o Nutreve, faz os 2 shakes e um chá, né? Então, vamos pegar aqui, isso estou fazendo o preço cheio. Se eu pegar um desconto, que a pessoa se torna um cliente premium, né? Então, sai um pouco menos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o 2 shake e um chá, 679, 680. Vamos fazer o cálculo, 680 dividido por 42 refeições, 16 reais, é um pastel, o valor de um lanche, né? Uma vianda, daquelas marmitas que a gente pega, que é o básico do básico, quando a gente pega lá em casa, é 26 reais, entende? Não tem nem comparação a tecnologia com todos os nutrientes. Então, a objeção com relação ao preço, eu sempre digo, primeira coisa, nós temos que mostrar o valor, né, com o nosso depoimento. O nosso depoimento tem que ser assim como vocês falaram, como vocês estavam antes, como vocês estão agora, o que mudou. Então, fazer a pessoa entender, né, como é que eu me sentia com 22 quilos a mais, como é que eu me sentia para subir uma escada e já ficar cansado com 27 anos, quando eu comecei a usar os produtos, né, são 27 anos que eu já uso. Então, esse é o cálculo que a gente precisa fazer, né, vou imaginar assim, Anacleto, se ele não tivesse conhecido a Herbalife e a profecia daquele médico já deu uma sentença de morte, que tu aos 60 anos já estaria no cemitério, entende? Hoje com quase 80. Porque os 10 caras que tinha no Brasil, né, que todo esse pessoal do cardiologista conhece, né, então eles foram. Hoje estou eu aqui, com 70 anos, e um ator da Globo que descobriu na minha idade, que eu comecei com 42 anos, né, que ele conseguiu, portanto, no hospital, entrou doente no hospital, sem saber o que era, lá que foram ver, que causou um problema dentro do estômago dele, perto do coração, aí que foram ver que o coração dele é que nem o meu.
nasceu com 2 veias só. Então, a idade da pessoa, eu quando eu cheguei nos 28, 29, 30 anos, comecei a sentir esse problema. E eu falava para os médicos que tinha aqui no nosso município, eles diziam que o coração não doía. O coração não dói. E quando eu conheci um cardiologista, na UTI a primeira vez, aí eles ficaram, todos eles, assim, que tinha uns 3, 4 aí, mas espantado, como é que pode ser isso? Eu pedi, meu coração não dói. Se um dedo dói, porque o coração não vai doer, né? Então, assim, ó, realmente, né? Então, essas coisas aqui não tinha, porque os outros 9, pessoal do meu time ali, né? Todos eles faleceram, todos com poucos anos assim, de vida. No caso, quando são 60 anos, é o máximo. Isso, os caras, tem um cardiologista lá, ele é muito assim, ó, máximo, porque o coração. Já pensou quanta gente morre com o coração bom, né? E tu imagina você ter o coração que nasceu com defeito, né? A minha filha um dia pediu para o doutor, cardiologista, vamos fazer um transplante, não dava para fazer. Ele disse, podemos fazer um transplante. Agora temos que tirar toda a parte do corpo dele e daquele coração que nós botar, porque o corpo dele é assim, né? O corpo dele é assim. É um caso especial, né? Então, veja bem, e a Herbalife consegue resolver esse problema. O meu coração estava grande, a minha válvula não aguentava, recuperou o coração de vocês, voltou normal, que é hoje normal, né? Eu faço exame, eu não fico me mosqueando, sabe lá, né? E a válvula recuperou. É uma coisa que isso não dá para você contar para quem duvida, porque aconteceu isso comigo. E isso é importante, Mela, tu tem todos os exames, né? Porque às vezes a pessoa pode dizer, esse é papo de vendedor. Tá ali, ó, tu pode mostrar os exames que tu tens ali, e aí, né, ninguém, contra fatos não há argumentos, né? Mas, gente, claro que o assunto aqui podia se prolongar, mas já faz mais de 1 hora que a gente está aqui nesse encontro, né? Esse encontro que eu diria assim, sagrado, porque ali cada um compartilha, né, um pouco do conhecimento na área e especialmente o seu resultado. Com certeza, essa gravação aí ela pode girar para muitas pessoas e quem tiver dúvida, com certeza, se pedir, o Anacleto pode falar direto para a pessoa, a Fernanda, a Celita, né, a Vera, o Roberto, todos nós podemos compartilhar e comprovar aquilo que a gente está dizendo. Então, a gente sempre diz que o nosso produto ele não é medicamento, mas ele funciona melhor que medicamento, sem os efeitos colaterais dos medicamentos. Isso aí qualquer médico que conhece os produtos pode afirmar, porque o nosso corpo é formado por células, e quando nós temos células saudáveis, desintoxicadas e bem nutridas, a saúde ela vem pela natureza de Deus. Muito obrigado a todos. Só um segundo. Eu tomo medicamento porque eu tenho que tomar. Agora, todos os dias, esse medicamento que ele entra no meu organismo, ele é novo. Porque a Herbalife desintoxica o meu organismo. Exato. Compreende? E os mesmos cientistas que fazem medicamentos são os cientistas que fazem Herbalife. Eu falo que é produto cientificamente feito para o nosso corpo. Exatamente. Muito bom. Então, um beijo no coração de todos. Muito obrigado a todos. No mês que vem teremos mais um encontro, né? Compartilhem com a pessoa que talvez gostaria de estar ao vivo e não conseguiu estar. A pessoa pode assistir na hora de folga essa gravação. Né, e tenhamos todos uma ótima semana, né? Amanhã temos aqui o nosso jantar de confraternização aqui em Pelotas, na sexta-feira eu vou estar lá em Santana do Livramento, no sábado em Santa Maria, e domingo no STS em Porto Alegre. Gratidão a todos, fiquem com Deus, né? E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.